Bom, nós estamos aqui no gabinete do deputado Jailson Lima, o deputado é do PT, e já conversamos outras vezes com ele, mas hoje é um dia especial aqui na Assembleia Legislativa, por conta do tamanho da denúncia que se apresenta. O deputado é autor do requerimento do pedido de CPI, a CPI do Ministério Público do Estado, é assim que será chamada a partir de então. Os números são impressionantes apresentados. Qual é o rumo desta CPI, deputado? Eu já lhe pergunto de pronto o seguinte, para limpar a pauta desta questão. Não há como não ligar este fato ao afastamento do presidente Romildo Titon. E isto foi por conta de uma denúncia originária do Ministério Público. Isto é uma resposta, isto é uma guerra que está se abrindo. Qual é a ligação desses fatos? Primeiramente, é importante salientar que nós temos que ter aqui um nível de respeitabilidade entre as instituições. Eu tenho questionado o Ministério Público de Santa Catarina na sua forma de atuação e com relação aos gastos produzidos pelo Ministério Público de Santa Catarina. Nosso papel enquanto parlamentar não é apenas fazer leis, não é apenas fiscalizar o executivo, nós fiscalizamos as instituições que têm no bojo da sua existência recurso público, como é o exemplo do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e assim por diante. O episódio de afastamento do presidente da Assembleia, o deputado Titon, logicamente que corroborou com o conjunto das assinaturas da bancada do PMDB, que nós tivemos no conjunto das assinaturas, o PMDB, o PSOL e o Partido dos Trabalhadores, que é o partido no qual eu faço parte. No entanto, o PMDB... O senhor obteve no requerimento 18 assinaturas. 18 assinaturas. E o mínimo são 14. Para a abertura de uma CPI. No entanto, é importante salientar que uma comissão parlamentar de inquérito é uma comissão da instituição, da Assembleia Legislativa, e não de partidos, porque nós aqui representamos o povo catarinense, mesmo estando sendo eleitos pelos partidos. E se nós não tivéssemos justificativa suficiente, é lógico que o PMDB não assinaria uma CPI. O fundamental é que o conjunto de informações e a abordagem que fizemos nas justificativas são plenamente convincentes da necessidade, da importância de saber por que um terreno que estava interditado por ser área verde e por ter dentro um córrego, estava interditado pelo Ministério Público, aqui no Tribunal de Justiça. Por que esse terreno que foi desmatado com árvores centenárias, que foi comprado pela empresa por 12, 13 milhões no máximo, do dia para a noite o Ministério Público acorda com o empreiteiro e o terreno passa a valer 38 milhões de reais, sem nenhuma avaliação técnica. Onde é que fica esse terreno? Esse terreno fica na rua Bocaiúva, ao lado do prédio da Casa do Barão, que é o prédio onde está instalado o próprio Ministério Público hoje. Porém, como gestor público, eu fui prefeito, não dá para você do dia para a noite achar, eu vou botar o prédio aqui porque eu tenho a minha vontade, porque isso é recurso público. Eu posso fazer se eu tenho uma instituição privada que eu resolvo pagar 38 milhões por um terreno que vale a 12, por exemplo. Além de mais, o memorial descritivo desta obra não passa de 25 milhões 200 e alguma coisa. Este prédio que tem memorial descritivo, que é para futuras instalações de uma outra parte do Ministério Público, no memorial descritivo diz que ia ter portas à prova de bala de fuzil R-15. Precisa de porta de bala de fuzil R-15, porque lá nos Estados Unidos tem. Aí depois acharam que era desnecessário, se não me engano, trocaram por lâmpadas LED, não sei das quantas. Mas pelo mesmo valor. O valor não foi mexido. Esses dados não estão especificados, foram apenas colocados. Então, se a gente pegar o conjunto da dispensa de licitação, que tudo isso foi feito com dispensa de licitação. A exemplo de um contrato de quase 42 milhões de reais com a Oi, por exemplo, para locar telefone, câmara de videovigilância e por aí afora, que não é o ramo da Oi, por exemplo, e que no Conselho Nacional de Justiça nós entramos com uma liminar e houve já manifestação do conselheiro para o cancelamento deste contrato. Isso num prazo que não excedeu 72 horas. Então, nosso protocolo de CPI é para investigarmos não apenas a compra do terreno, mas principalmente a dispensa de licitações, o valor da compra do terreno,
o valor de uma planta que será construída em cima de 22 mil metros quadrados, que ultrapassa todos os valores de possíveis metros quadrados de obras dentro de Florianópolis, em áreas nobres, como, por exemplo, a própria Philipp Schmidt, que é uma obra, uma área mais nobre do que, por exemplo, esse espaço na Rua Bocaiúva, né? Então, o motivo da CPI é uma comissão parlamentar de inquérito que será a primeira do país que estará investigando um ato do Ministério Público. Eu, em princípio, tinha como meta, no pedido de CPI, a investigação também dos salários pagos no Ministério Público. Cada promotor e procurador tem um conjunto de itens agregados ao salário, que eu tenho dito que são verdadeiros penduricalhos, são 23 itens, onde o último item diz que promotor e procurador eles têm direito a qualquer benesse que qualquer servidor público tem. E quando a gente olha, nós levantamos em dezembro e janeiro todo o conjunto de folhas de pagamento dos últimos 15 meses, e dá para mostrar claramente que não é uma eventualidade a verba indenizatória. Deputado, bom, aqui na RDA Brasil, na Guarujá não, mas na RDA Brasil, a gente pode mostrar, porque nós temos vídeo também. Quando eu entrei aqui no gabinete do deputado, o deputado Jailson Lima me apresentou dois cadernos. Vou mostrar isso aqui. Em rádio, infelizmente, a gente não vai poder mostrar, mas olha a grossura disso aqui. São 2 cadernões, uma espiral grande. E aí o deputado me fez uma espécie de desafio aqui. Abre em qualquer página. Aí eu abri. E lá está um salário mensal de quase 50 mil reais. Esse cidadão aqui recebeu, e você abriu qualquer página, ao todo no ano R$ 716.722,77, sendo que de extras são R$ 392.790,13. E quando a gente vai fazer isso, vou abrir uma outra aqui, ó, aleatoriamente, né? R$ 801.178 reais. Isso é por ano, né? Isso aqui é no ano com uma média de 53 Aí a média vai para 53 mil reais. O que deu 377 de extras, enquanto que a gente sabe que há tetos constitucionais de pagamento de salário. A Assembleia Legislativa, quando eu aqui cheguei, tinha uma série de supersalários, tinha aposentadorias por invalidez de 42 mil reais. E aposentadorias fraudulentas, que foram coisas que nós levantamos, foram corrigidas e que hoje aqui não tem mais. Eu vou lhe perguntar que tipo de funcionário é esse aqui, por exemplo? Esse aqui é promotor. De um promotor. De um promotor. Tá, né? Só para você ter uma ideia, o ouvinte não está vendo aqui, mas Teve de remuneração bruta 423 mil. Mais rendimento líquido. 272, então aqui nesse caso ele teve desconto de imposto de renda e alguns descontos. E teve de extra mais 377. O que é extra não paga um centavo de imposto de renda. E o que é um extra? Dê um exemplo de um extra. Extra, por exemplo, você tem a questão de auxílio moradia, você tem auxílios mudança de um lugar para o outro. O grande conjunto que eles dizem aqui que tem uma série de atrasados que o Ministério Público não pagava a eles. Eu estive com o procurador-geral e disse, procurador, vocês dizem que estão pagando os atrasados do Ministério Público para promotores e procuradores. Porém, se a gente pegar aqui, nós vamos ver que tem promotores que recém entraram, com 6, 7 meses, que já apresenta extras, né? Segundo, o Ministério Público nunca faltou dinheiro para atrasar. Senão estaria também, entendo, atrasando de funcionário. Por que repentinamente, do dia para a noite, resolve-se pagar todos os extras, né? Aí eu disse, pelo portal Transparência do Ministério Público não diz qual é o extra nesse caso de cada um, quando iniciou, é atrasado desde quando e quando acaba. Porque não sabe quando acaba. Há salários que cruzam 70 mil reais, né? Aqui nós temos, pelo menos temos alguns casos que passa R$ 1 milhão no ano, né? Aqui. Aí, ó, quando a gente pega a letra de A a K, também vou abrir aleatoriamente aqui, ó. Outros, 627 mil no ano, né? 294 de extra, 695. Teve um aqui que recebeu 323, porém entrou recentemente, ó, tá com aqui não chegou a dar um ano de trabalho, com 131 de extras, né? Pessoal, eu quero que o ouvinte entenda isso, e quem está nos assistindo também aqui pela RDA Brasil. Todos esses dados aqui são dados oficiais, né? São dados oficiais. Deixa eu mostrar de novo esses cadernos aqui, ó. Olha a quantidade de informações, são dados oficiais. Tirado do portal de transparência da Assembleia do Ministério Público. Vai da letra A
a letra K e esse outro aqui da letra L a Z. Tá aí, ó. Da letra L a Z. Isso aqui tudo E tem nomes, né? Então, a gente só não divulga os nomes porque ainda esse troço está... Isso tudo aqui foi levado para o Conselho Nacional do Ministério Público com em torno de 8.000 folhas, eu levei, em 6 caixas. Levei a semana passada, porque como aqui consideram que é normal, assim como consideram que é normal o contrato da Oi, o Conselho Nacional já mostra que não é, assim como consideram que é normal a compra desse terreno com dispensa de licitação de um prédio em cima que não existe, eu estou convicto de que não é, né? Então, cabe ao Conselho Nacional se manifestar sobre isso. Então, nós levamos isso tudo. E hoje, se você entrar no portal da transparência, você já não consegue mais levantar esses dados. Porque na primeira semana de fevereiro, o Ministério Público mudou a formatação do seu portal transparência. Enquanto nós defendemos cada vez mais transparência pública para que o povo fiscalize, o Ministério Público, no meu entendimento, que deveria estar dando exemplo, mudou a situação. Duas perguntas chaves, deputado. Primeiro, uma bem popular, assim, né? O Ministério Público, tanto quanto a Assembleia, é um órgão fiscalizador da sociedade, né? O Ministério Público também fiscaliza, esta é a função dele. Os senhores deputados não temem uma réplica fiscalizatória também? Ou seja, a Assembleia são 40 anjos com mandato, com funcionários, com todos esses anos que passaram. O senhor não tem, com certeza, não tem informações completas da Assembleia toda. Não há aí não vai se abrir um enorme de um precedente aí? Olha, eu te diria que talvez aqui dentro eu seja um dos que mais tem informações sobre a Assembleia. Porque para levantar, estudar tudo isso, você tem que se dedicar. Por exemplo, o trabalho que a gente fez aqui para levantar os supersalários da Assembleia não foi fácil, foi mais de 1 ano de trabalho, porque trabalhamos para cumprir. Eu sei que eu estou sendo fiscalizado, eu tenho processos, eu já fui condenado e estou me defendendo, até agora ganhei todos. Tenho várias ações do Ministério Público, o Ministério Público está cumprindo com o seu papel, fui prefeito de Rio do Sul. Essa semana mesmo me chegou um processo, agora desencadeado dia 17 de março, por parte do Ministério Público de Rio do Sul, do período que eu fui prefeito, que foi de 2000 a 2004. Qual é a ação? A ação é que diz que durante o meu período eu paguei hora extras para uma aposentada na Secretaria de Saúde. Eu não sabia. A Secretaria de Saúde você tem um gestor próprio, que é o secretário, tem o Conselho Municipal de Saúde. Tá bom, eles estão me interpelando judicialmente num processo, não vou considerar isso uma retaliação pelas minhas ações, vou responder. Vai vir para processo aqui, vou gastar com advogado, tenho que fazer defesa, vou mostrar que na saúde tem um gestor próprio, foram aprovados no Conselho Municipal de Saúde, provavelmente foram algumas horas extras pagas uma funcionária que prestava serviço na secretaria. Eu ainda não tomei domínio dos fatos porque ainda não peguei o processo, mas já me chegou uma ação. Assim como tantas outras, porque o Ministério Público tem dito na imprensa que eu estou fazendo isso como retaliação, porque eu tenho uma série de processos do Ministério Público. Tenho. Até agora ganhei basicamente todos e tenho outras transitando. E eles estão cumprindo com o papel deles, me investigando. E se eu tiver cometido algum delito, eu vou pagar pelo delito. Vou cumprir com as minhas ações e minhas obrigações. Agora, não faço isso por retaliação, em hipótese alguma, e o Ministério Público cumpre com o seu papel, parabéns a eles, né? E eu cumpro com o meu enquanto deputado, fazendo uma ação que eu questiono publicamente, porque assim, eu fui olhar o portal de transparência do Tribunal de Justiça, não tem isso. O portal de transparência do Tribunal de Contas, que também deveria estar investigando isso, tanto que na CPI nós vamos pedir que o Tribunal de Contas designe técnicos para estar acompanhando a CPI. Olha, deputado, a segunda pergunta-chave, eu imagino que seja, por que agora isso? O Ministério Público tem uma história né, no Estado, a Assembleia também. Apenas agora foi descoberto que existem irregularidades, porque há muito tempo isso já vem, imagino, esses salários todos que o senhor está denunciando aqui, eles não foram pagos ontem, o ano passado. O portal de transparência do Ministério tinha as folhas de pagamento dos últimos 15 meses, que foi o que nós conseguimos levantar. No ano passado, o Ministério Público apresentou aqui um projeto de lei para transformar
426 vagas, se eu não me engano, de estagiário de pós-graduação em cargos comissionados para promotores e procuradores. Primeiro que estagiário de pós-graduação já é uma heresia. Estagiária para quem não está graduado. Nesses casos já estavam graduados, advogados. E eles queriam transformar isso em concurso. No entanto, eles exigem de prefeitos e Câmara de Vereadores concurso. O Supremo Tribunal já tem parecer de que a relação tem que ser de um comissionado para um concursado. O Ministério Público é 2 comissionados para um concursado. Se eles querem exigir isso, essa lógica também serve para os outros. O ano passado nós começamos a levantar o valor do orçamento das instituições. Por exemplo, a Assembleia Legislativa tem todo ano devolvido dinheiro para o Estado. Devolveu 40 milhões num ano, depois mais 40, neste último agora 20. As outras instituições nunca devolveram. À medida que o Ministério Público mandou para cá esse projeto de lei em que levantava, isso me aguçou. Opa, vamos ter que começar a levantar isso. E nós verificamos o quê? Porque aqui nós somos contra quando foi aprovado a elevação do orçamento dessas instituições. Comecei a fazer um levantamento apurado. E nós vimos que de 2012 para 2013, a diferença de orçamento para todos os poderes, Tribunal de Contas, Justiça, que é poder, Tribunal de Justiça e Assembleia. Tribunal de Contas e Ministério Público não são poderes. Mas cada uma dessas instituições tem um percentual da arrecadação do Estado. Cresce a economia do Estado, automaticamente cresce o recurso que vem para a Assembleia e para os outros. A Assembleia não precisa de mais dinheiro. Mesmo vindo, devolve. E quando se tem dinheiro demais, se gasta demais. A exemplo do que teve nessa questão do prédio. Então, à medida que começou a vir isso, basicamente dobra o salário do Estado, eu comecei a investigar. E aqui tomei uma posição frontalmente contrária à criação dos cargos, tanto que a bancada do PT nós seguramos, e ainda fizemos uma emenda para que cada procurador apenas tenha mais um comissionado, e não todos no Estado. A partir desses dados, eu comecei a levantar o volume de dinheiro. De aí vi que assim, o Ministério Público, nos últimos 5 anos, elevou o seu orçamento em 185 milhões de reais. E, no entanto, reduziu o nível de atendimento à população em 22%. Aumentou o recurso, diminuiu o trabalho. Eles dizem que trabalham mais, não é o que nós levantamos no portal, porque isso é dado oficial levantado dentro do portal transparente. Bom, deputado, e a partir disso fomos levantando os dados, chegamos onde chegamos. Me diga uma coisa, finalmente. Vamos agora para a prática da CPI. A CPI se instala quando, começa a ouvir os depoimentos quando, e quando é que imagina-se trazer os responsáveis pelo Ministério Público? Serão vários? Como isso vai se dar? A primeira questão é compor a comissão parlamentar de inquérito, que são de 5 membros, né? É a proposta que nós fizemos. Então, os partidos terão que indicar os seus representantes, eu serei o indicado pelo Partido dos Trabalhadores, a composição pelo regimento é o Partido dos Trabalhadores, o PMDB, o PSDB, o PSD e os partidos pequenos, o PSOL, que deverá ser o Sargento Soares. O PSD já tomou uma posição de não assinar a CPI. O PP também e o PSTB também. Nesses casos, regimentalmente, o presidente tem que sortear um membro para participar, né? De qualquer maneira, em 5, tendo 3, existe uma maioria para tocar a CPI, mesmo que eles não participem. Por isso a importância de convidar representação da OAB, por exemplo, para estar participando da CPI. Estaremos convidando, eu estive em Brasília, convidando alguém do Conselho Nacional do Ministério Público para participar da CPI. Estaremos convidando a Associação de Delegados, que sabe investigar, que pode ajudar e verificar, para que se tenha, primeiro, transparência, demonstrar claramente que não é nenhuma... Qual é o cronograma dessa CPI? São 5 sessões. É um ano complicado, né? São 5 sessões, até definir as indicações dos... Aí, regimentalmente, tem que se cumprir as indicações dos membros. Se depender de minha parte, a CPI é para 120 dias. Eu vou propor que a gente trabalhe intensamente para fazer isso em 60 dias. Eu acho plenamente possível se cumprir uma CPI, executar suas ações em 60 dias. Porque o ano confunde-se, essa CPI vai se confundir com a campanha eleitoral, todos são candidatos, né? Isto é uma, digamos assim... ano eleitoral não é ano de CPI, é a tradição, né? Nos mostra isso.
E o senhor não teme que essa CPI seja toque de caixa, que hajam acertos aí para se ter um relatório imediato para se liberar todo mundo para a campanha? Como é que o senhor está vendo esse futuro próximo aí? O nosso trabalho até aqui foi muito árduo. Ninguém acreditava nessa possibilidade de CPI, apenas eu acreditava. E ninguém imaginava que nós fôssemos, com um conjunto de informações e documentos, convencer, por exemplo, a bancada do PMDB a assinar a CPI. Então, assim como tivemos responsabilidade até agora em trabalhar na lógica de não menosprezar o papel que tem o Ministério Público como instituição fiscalizadora, de não menosprezar esse papel, nós temos que ter a tranquilidade, a racionalidade de operacionalizarmos um relatório que seja correto, que não seja atabalhoado e, principalmente, que tenha retidão. E isso a gente faz com documentos, né? Isso a gente faz ouvindo as partes adequadamente, vendo todos os contratos, os memoriais que tive. Eu quero dizer que no dia 19 de dezembro eu protocolei um pedido de informações para o Ministério Público, que no 28º dia foi cumprido, de acordo com a Lei de Direito a Informações, onde eles me passaram um conjunto de documentos. E exatamente a partir desse conjunto de documentos, a gente começou a pesquisar, a investigar. Então, hoje a gente tem uma série de dados que nos permitem tranquilamente fazer um relatório, ouvindo as partes, que isso é importante, né? Com tranquilidade, com conteúdo, com retidão, e principalmente estou convencido que nós vamos provar de que nesta compra desse terreno há muito equívocos, a começar pela dispensa de licitação, assim como também os preços que foram acertados de compra de terreno, no valor de 38 milhões de reais, um terreno que não vale isso, eu costumo dizer, só se tiver petróleo embaixo para poder valer isso, né? E estou muito tranquilo sobre a responsabilidade que terá a Comissão Parlamentar de Inquérito. Tá certo. Deputado, obrigado pela sua presença aqui na nossa emissora, na Rádio Guarujá, na RW Brasil, e vamos acompanhar esse assunto aí. Obrigado. Eu aqui agradeço, quero dizer que o nosso papel é esse, né? Quando estamos aqui assumindo um papel que inicialmente parece conflitante, e a gente verifica nas bancadas que tomaram posição fechada não assinar, a maioria dos deputados, deputado, isso eu gostaria de assinar, estou torcendo, mas a minha bancada não aceitou. Mas, o cara está na bancada e não se dispõe a assinar. Eu acho que esse é um ato que a gente tem que respeitar a bancada, sim, mas principalmente a sociedade catarinense tem que saber, com 123 milhões de reais, eu que sou médico, eu tenho feito um comparativo aqui com a ampliação do Hospital de Caridade, que estão gastando 25 milhões, fazendo quase 10 salas de UTI, salas de UTI neonatal, são várias, uma ampliação de mais de 40 leitos, né? E vai custar 27 milhões, tudo isso que vai salvar um monte de vida. Então, com 127 milhões, olha, o governador Colombo não aplicou no ano de 2013 este valor nos hospitais de Santa Catarina. Então, nós temos mais prioridades no Estado, é por isso que o nosso papel é esse. Foi o deputado Jailson Lima, do PT, nós falamos aqui da Assembleia, esta é a RW Brasil, Jornalismo Livre. Até a próxima.